Sejam muito bem-vindos ao segundo estudo da série Aos Pés de Jesus. Que a paz e a graça de nosso bom Deus possa estar presente nos nossos corações. E vamos neste momento agradecer ao nosso Pai Celestial, através de uma oração, o privilégio que nos dá de podermos estudar novamente a Sua Palavra. Pai Celestial e Deus de amor, te agradecemos infinitamente, Senhor, por te dignas dar-nos a vida a cada momento, protege-nos e abençoa-nos, Pai. E neste momento queremos agradecer porque nos dás este privilégio tão grande de podermos estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma mente que possa entender e um coração também predisposto para Te obedecer. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. O segundo estudo bíblico desta série intitula-se É possível conhecer o futuro? Portanto, é uma pergunta que é feita a cada um de nós. Será que nós podemos conhecer o futuro? É possível para o ser humano conhecer o futuro? Vamos responder a esta e a mais perguntas no decorrer deste estudo. Conhecer o futuro foi sempre um desejo do homem. Milhões consultam horóscopos diariamente. Governantes, comerciantes e artistas dependem de videntes para tomar as suas decisões diárias. Será que estes videntes dizem a verdade? Será que eles conhecem o futuro? Conhecer o futuro é um atributo existente apenas no verdadeiro Deus. Isaías 46, 9 a 10 diz o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 42, 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Portanto, foi Deus quem inspirou os profetas para terem conhecimento do futuro. Foi Deus que deu a conhecer o que aconteceria no futuro. Ele é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. E o selo da inspiração divina é uma profecia cumprida. Ao longo deste presente curso, as principais profecias serão estudadas. No entanto, no estudo de hoje, vamos apenas mencionar algumas a título de exemplo. Vamos ver algumas profecias sobre cidades condenadas. A cidade de Tiro. Esta cidade era muito rica e estava localizada na Ásia Menor. Mantinha comércio com muitos países, mas com o aumento de sua riqueza, aumentou também o pecado, os vícios, o orgulho, a idolatria e o mal. Além disso, os habitantes de Tiro alegraram-se de Jerusalém ter sido destruída por Nabucodonosor. Esquecendo-se de um pacto fraternal que tinham feito com o rei David, entregaram todo um povo cativo. Que profecia foi dada contra esta cidade? Ezequiel 26, 3 a 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Ezequiel 26, 7 a 9. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e com companhias, e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti.
e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Ezequiel 26, 12 a 14. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Vejamos agora o cumprimento desta profecia, escrita muitos anos antes. Vejamos o que aconteceu segundo relata a história. Nabucodonosor secou Tiro, então, durante 13 anos. Os habitantes de Tiro fugiram para a parte insular desta cidade. E cada detalhe nós podemos comprovar que desta profecia foi cumprido com exatidão. Depois deste sítio de Nabucodonosor a Tiro, durante estes 13 anos, então os habitantes recolheram-se para essa ilha que ficava a cerca de 80 metros da costa. Esse lugar foi fortificado e cresceu bastante, enquanto que a velha cidade de Tiro foi abandonada. Parecia que a profecia só seria cumprida em parte, mas 200 anos mais tarde, Alexandre o Grande chegou com a intenção de conquistar a cidade. A Enciclopédia Americana diz o seguinte: com as ruínas da porção continental da cidade, em 332 a.C., Alexandre construiu um aterro enorme para juntar a ilha com o continente. Como os escombros da cidade não chegaram, varreu a poeira da cidade e atirou-a ao mar. Desta forma, ele conseguiu chegar a Tiro insular, e depois de um cerco de 7 meses, ele capturou e destruiu Tiro. O local da antiga Tiro ficou como uma rocha lisa. Tornou-se um lugar onde se esticam e desembaraçam e secam redes de pesca até ao dia de hoje. Milhares de habitantes de Tiro foram mortos e 30.000 vendidos como escravos. A geografia daquela região foi modificada e agora já não existe uma ilha, mas uma península. E no lugar onde se situava a antiga Tiro, nunca mais se construiu nada. Naturalmente, a profecia foi cumprida. Vejamos 20 detalhes cumpridos sobre esta profecia de Tiro. Nabucodonosor atacaria Tiro. Nabucodonosor viria do norte, com cavalos, carros, cavaleiros e muito povo. Matarão à espada seus filhos, demolirão seus muros, levantarão um baluarte contra ti, derrubarão suas torres, varrerão o seu pó, ficará uma penha descalvada, será saqueada, será enxugadouro de redes, matarão o teu povo, levantarão baluarte contra ti, fundarão uma trincheira contra ti, derrubará as tuas torres com seus machados, tuas casas preciosas destruirá, roubarão suas riquezas, nunca mais será edificada. Lançarão suas pedras e madeiras ao mar, e lançarão seu pó no meio das águas. O que foi profetizado também sobre Jerusalém, que se provou ser verdade. Mateus 23, 37 e 38, assim como o capítulo 24 e versículo 2. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos.
o general Tito ordenou que o templo não fosse destruído por conter tesouros muito valiosos. No entanto, durante o combate, um soldado romano lançou uma tocha acesa para dentro do templo e produziu-se um terrível incêndio. Com este fogo que se verificou dentro do templo, o ouro que estava nas paredes e nos tetos começou a cair. E as pedras caíram em cima desse ouro. A profecia dizia que não ficaria pedra sobre pedra. Pois bem, os imperadores romanos, obrigaram a levantar todas as pedras para recolher então todo o ouro existente. E desta maneira cumpriu-se a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. Profecia sobre Egito. Como seria o Egito em comparação com outras nações, depois de ter sido um reino poderoso durante milénios? Ezequiel 29:9. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse, o rio é meu, e eu o fiz. Ezequiel 29:15. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Que castigo foi profetizado para os judeus por causa da sua desobediência a Deus? Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28:25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Deuteronômio 28:37. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, e a que o Senhor te levará. As perseguições e discriminações sofridas por este povo judeu ao longo dos séculos foram terríveis. Basta lembrar o Holocausto nazi. E expressões também de gozo, tais como não seja judeu, ou similares a esta, são muito comuns de ouvir. Portanto, novamente, a profecia escrita na Bíblia cumpriu-se novamente. Vejamos agora alguns descobrimentos e algumas invenções modernas que foram mencionadas há mais de 3.500 anos atrás, que se comprovaram como sendo verdade. O que dizia a Bíblia sobre a Terra quando as pessoas pensavam que esta era sustida por elefantes gigantes, que por sua vez estavam em cima de uma tartaruga gigante? Jó 26:7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. A palavra globo foi traduzida da palavra hebraica kach, que significa esfera. Em Jó 28:25 já se menciona o circuito dos ventos e do ciclo hidrológico. Eclesiastes 1:6-7. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Ao acreditar que a terra era plana, as pessoas pensavam que a água que fluía dos rios para o mar era derramada nas extremidades da terra, uma vez que o mar não aumentava seu nível. Sabemos hoje que a cada segundo milhões de toneladas de água evaporam nos mares, e isto cai sob a forma de chuva sobre a terra.
O que diz a Bíblia sobre o número de estrelas numa época em que estas eram contadas? Jeremias 33, 22. Como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia das praias, será impossível contar a família de Davi. Todos os dias novas estrelas são descobertas através de grandes telescópios. Até agora, sabe-se que a Terra pertence a uma galáxia, a Via Láctea, um conjunto com mais de 100 mil milhões de estrelas. Mas há um infinito e contável de estrelas. Estima-se que existam mais de 100 mil milhões de galáxias. Vejamos agora profecias relacionadas com a saúde. Métodos antissépticos. Lavar-se as mãos depois de tocar um morto. Números 19, 13 e 7 diz o seguinte: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Porque a água da purificação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água. A história da medicina conta que no século passado o Dr. Samuel Weiss observou que havia inúmeras mortes de mulheres atendidas por médicos durante o parto. Médicos estes que tinham previamente dissecado, observado e tocado num cadáver. Em harmonia com as indicações bíblicas, ordenou aos médicos que lavassem as mãos entre a atenção de um paciente e o outro. Colocou inclusivamente vários lavatórios para este efeito. Conseguiu com isto reduzir o número de mortes de 31% para 1%. Mas os seus colegas ridicularizaram-no e desacreditaram-no, até que ele foi demitido do hospital e, como consequência, as mortes aumentaram novamente. Louis Pasteur provou 30 anos mais tarde a importância das leis antissépticas. Se o conselho bíblico tivesse sido aplicado, milhões de vítimas teriam sido evitadas. Circuncisão ao 8º dia. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações. Gênesis 17, 22. Descobriu-se recentemente que a vitamina K e a protrombina, elementos coagulantes do sangue, têm o seu nível máximo no 8º dia de vida. A circuncisão era um ritual que se fazia às crianças, no qual muito sangue era perdido. E é interessante porque Deus sabia que era o 8º dia de vida onde existia mais coagulantes no sangue para se voltar a produzir este sangue. Eles não eram circuncidados nem ao 7º nem ao 8º dia, porque Deus conhece o corpo humano. Não existe ninguém que conheça o corpo humano melhor que Deus. Doenças psicossomáticas. O que é o coração alegre? Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A ciência médica provou recentemente a influência da mente na nossa saúde. A Bíblia já o mencionava há cerca de 3.000 anos atrás. Está provado que 70 a 90% das doenças são psicossomáticas, isto é, vêm da mente. A que invenções modernas podem referir-se os seguintes textos? Isaías 68. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Que invento teremos hoje em dia que voa, que nós conseguimos observar pelas janelas? Exatamente. Conseguimos observar o avião. Na 124 diz o seguinte: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpagos. Como o próprio texto indica,
era uma profecia também sobre o automóvel. Ora, existem 333 profecias sobre Cristo, escritas entre 1600 a 600 anos antes de seu nascimento. Todas estas 333 profecias se cumpriram no Novo Testamento. Em que lugar iria nascer? Miqueias 5,2 diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que classe de mulher daria à luz o Filho de Deus? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Características do seu caráter e ministério. Isaías 42, 1 e 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele me trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Quando o texto bíblico nos diz colocarei o meu espírito sobre ele, refere-se ao batismo de Jesus. E quando diz que não clamará, não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça, refere o seu caráter equilibrado, que ainda que tivesse a sofrer, ainda que o quisessem crucificar, ele não ousou levantar a sua voz, nem dizer uma palavra de condenação para com essas pessoas, com misericórdia da raça humana. Isaías 42, 3 e 4. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. O texto bíblico, quando nos diz a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, refere-se à alma desanimada, desencorajada e fracassada, que ela não se iria afundar, pois Jesus estava ali para a ajudar. E quando o texto nos diz ponha na terra a justiça, refere-se ao ensino correto da verdade legítima de Deus, a justiça, a retidão e o perdão apresentados por Jesus. Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Abrir os olhos dos cegos, os seus milagres ajudariam os cegos, mas também ele abriria os olhos de muitos para a verdade. Vejamos então algumas características do seu caráter e ministério. Jesus foi uma pessoa mansa, justa, compassiva e foi o nosso grande libertador. Segundo a profecia, qual seria o preço da traição de que seria alvo? Zacarias 11, 12. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E se bem se recordam, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A profecia de Isaías, escrita 700 anos atrás, o que nos diz sobre a vida e morte de Jesus. Isaías 53, 1 a 12. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, é experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando esperavam por Jesus? Poucos. Ninguém dava crédito à pregação. E como o trataram? Foi desprezado e rejeitado entre os homens. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas nunca abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Portanto, o que carregou Jesus sobre si? Os nossos pecados. E com que caráter de animal é que é comparado? Com o do cordeiro. O cordeiro é um animal muito dócil. E por isso mesmo é que Jesus é comparado com o cordeiro, e porque era esse o animal que era sacrificado também no tabernáculo. Ele levou o nosso pecado, morreu em nosso lugar, e por sua morte podemos obter perdão e paz. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Foi enterrado com os ímpios Jesus, com os ricos na sua morte, como diz o texto. 2 malfeitores em ambos lados na cruz, quando foi crucificado. O túmulo em que Jesus foi colocado era de um homem muito rico, José de Arimateia. Ele orou pelos seus carrascos. Esta é a maior prova do seu amor pelos homens. Conclusão. Portanto, tudo o que podemos encontrar e que lemos neste momento, o nascimento, a linhagem de uma virgem, o seu ministério, de ter sido vendido, o seu sofrimento e a sua morte, tudo isto aponta-nos e nos indica que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, além do mais, que a Bíblia é a palavra de Deus, pois as suas profecias são verdadeiras. Portanto, agradecemos ao nosso Senhor por nos revelar o futuro. Que o Senhor nos possa abençoar e que nos possa fazer entender estas lindas profecias que foram reveladas para nós termos um conhecimento do passado, do presente e do futuro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.